Fala galera, aqui é o segundo vídeo do canal, Página e Prosa, e nós vamos aqui falar, você já deve ter visto aí o título do livro, 5 livros, apenas 5, queria trazer mais, fazer uma lista maior, talvez quem sabe, né, daqui a algum tempo mais à frente trazer uma lista um pouco maior, com mais livros, mas 5 livros que todos os jovens deveriam ler. E aqui, confesso para vocês que foi uma lista um pouco difícil. Alguns desses livros não estão aqui comigo. Na verdade, só tem um livro da lista que está aqui comigo nesse momento. E depois, no final, nós vamos ter um bônus, um livro bônus. Esses 5 livros que nós devemos, que todos vocês devem ler. São livros, lembrando, livros de literatura. Nessa lista não tem incluso livros de filosofia, apesar de que tem livros nessa lista que tem sim um conteúdo mais filosófico, mas não vai entrar clássicos da filosofia, mas clássicos da literatura. Tem livros aqui também que não são clássicos, mas literatura, fantasia, esse tipo de livro aí. Então vamos lá. O primeiro livro da lista aqui, não está por ordem de menor a pior, é o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. Lá você vai acompanhar a trajetória de vida de Jean Valjean. Esse livro, ele de vida não, a trajetória dele após depois ele ser liberto da prisão, e você vai acompanhar ali toda essa trajetória dele, e ali é um livro que vai falar sobre justiça, questões relacionadas às justiças sociais, como que alguém que foi preso, ele vai conseguir voltar, será que vai ter tanta facilidade para voltar ao mundo normal? Nós vamos ver também a história, junto da história, é uma história repleta de personagens. Tem um padre lá, que eu esqueci agora o nome dele. São muitos personagens dessa história, é uma história muito profunda, muito grande, um dos maiores, eu acho que é o maior livro que eu já li, depois da Bíblia, que é um livro muito grande, mas é um livro que vale a pena sim ser lido. Vai falar sobre questões relacionadas à lealdade ou deslealdade, sobre amor, sobre questões de justiça, fé e vários outros assuntos. E por isso, por trazer, embarcar diversos assuntos para a nossa vida e de uma forma tão profunda, com a profundidade que esse livro traz, eu decidi colocar ele aqui nessa lista. O nosso segundo livro é um livro que, assim, sou muito apaixonado pelo autor, eu gosto muito de ler os livros desse autor, já li livros como, por exemplo, Os Filhos de Húrin, O Hobbit, mas eu coloquei aqui na lista uma trilogia, são 3 livros, que é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis eu acho que é o principal livro de Tolkien, é um livro que vai mostrar a jornada de 3 hobbits, tendo como personagem principal Peraí, para não confundir. Não é o Bilbo. Eu ia falar Bilbo Bolseiro. Mas é o sobrinho do Bilbo. É aí que eu vou lembrar. Não tô lembrando. Mas vai ter um Hobbit como personagem principal. Vai mostrar a jornada deles. Toda a questão por volta do anel. E ali vai ter diálogos, debates sobre a questão do mal, reflexões sobre o que é o mal, os problemas do mal. E é um livro que tem, sim, por trás uma perspectiva cristã muito forte. Então, é um livro que eu aconselho vocês lerem. Não é tão forte, o pano de fundo cristão dele não é tão forte como, por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, mas existe. O terceiro livro que eu queria indicar para vocês é A Metamorfose de Kafka. Esse livro, A Metamorfose, ele vai trazer uma perspectiva que foi trazida pela primeira vez no livro O Nariz, do autor que eu também não estou lembrando o nome, estou lembrando o nome de ninguém hoje. E esse livro ele vai trazer a história do Gregor Samsa, lembrei, que ele um belo dia acorda em forma de um
inseto, ele acorda, por isso o nome Metamorfose, ele toma a forma de um inseto e ele vai trazer alguns questionamentos sobre a vida, relacionamentos, a profundidade dos relacionamentos que nós temos, que muitas vezes até parece que são profundos, mas na verdade não são. Vai ter algumas questões relacionadas à relação dele com os familiares, e eu acho que é muito importante quando se trata dessa questão de relacionamento e várias outras coisas. Não é por menos que é um clássico da literatura mundial. Não sei, já perdi aí a ordem. Quarto livro é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um livrozinho bem calminho para se ler, bem tranquilo. É um livrinho curto, vai contar a história do nosso pequeno príncipe e que ele cai com o avião dele no deserto do Saara. Ele, na verdade, de um planeta chamado B612, e lá nesse... e vai trazer todos esses diálogos. E tem uma frase que é muito conhecida, que foi falada pela raposa, e eu queria trazer aqui para vocês, que é: tu torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Está falando aqui em relação aos relacionamentos sinceros, verdadeiros, a responsabilidade que nós temos e como nós devemos cativar. Ele traz aqui essa palavra cativar no sentido de daquilo que você realmente ama, daquelas pessoas que você tem um amor profundo, de que há uma profundidade de relacionamento. Ele vai trazendo esse contexto de cativas dentro desse contexto. E aí ele vai analisar que ele cativa a sua rosa, e por isso que ela não é como as outras rosas. Ela é uma rosa diferente das outras. Por isso que esse livro é bem interessante. É um livro que eu aconselho, se você puder e tiver tempo, coragem, ler ele todo ano. Assim, eu gosto de ler esse livro todo ano. Esse ano ainda não li, mas eu vou ler. Ele tá, por isso tá meio apagado, assim, meio distante. Mas é um livro que eu aconselho muito vocês lerem. E o quinto e último livro dessa lista é um livro que é muito famoso, e para não deixar nenhum brasileiro de fora, a gente tem que trazer ele, né? Eu acho que é o melhor livro. Eita, mas para mim, na minha humilde opinião, eu considero como o melhor livro da literatura brasileira. Tem outros livros muito bons, até porque eu não li todos os livros da literatura brasileira, não li muitos autores brasileiros, até porque foi um livro que eu não gostei a primeira vez. Eu dizia que eu dizia que não gostava de literatura brasileira, sabe, esse tipo de visão fechada que muita gente tem, graças a um amigo do Biblioteca Sem Paredes, acho que é esse o nome do mas que ele cuida, da um que ele cuida, acho que é Biblioteca Sem Paredes, que falou: Tailândia, talvez você não goste de literatura brasileira porque você teve o seu primeiro contato na escola, e na escola às vezes você não tem, seu primeiro contato com a literatura não é tão bom, porque você está lendo por obrigação, isso e aquilo. Tenta ler literatura brasileira. E aí eu, todos brasileiros, aí eu peguei um livro muito famoso, peguei esse aqui, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Desses aqui é o único que eu tô com o exemplar físico aqui, porque eu terminei de ler ele recentemente. Tentei ler ele outras 3 vezes depois dele ter me falado isso. Que a linguagem é uma linguagem complexa, é um livro difícil de ler, mas é um livro muito bom, apesar de ser um livro difícil. Eu gostei. Hoje eu posso dizer que sou apaixonado, ao menos por Machado de Assis e alguns outros autores brasileiros que eu já li. Eu quero ler ainda Lima Barreto, ler, por que não, Jorge Amado, vizinho lá da minha cidade. Quero ler esses caras também. Depois que eu li Memórias Póstumas, eu tinha lido A Morte de Ivan Illich e não tinha lido um livro que trata sobre um assunto muito parecido,
e de um autor brasileiro, sabe? Essa questão sobre a morte, sobre a profundidade também vai trazer questões relacionadas aos nossos relacionamentos, vai trazer questões muito importantes também. Esse livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele vai nos ensinar a olhar com a vida com um olhar mais crítico. Por isso que eu acho esse livro tão importante. E aí, além disso, né, lembra que eu falei que ia deixar um bônus para o final? Você já deve até estar imaginando qual é esse livro bônus do final. É ele mesmo, o livro dos livros, a Bíblia, que é um livro cristão, porém, se você não é cristão, também te aconselho a ler a Bíblia, porque se um livro ele consegue ter um impacto tão forte na nossa sociedade como ele tem, no mínimo, ele é bom. Se você não quiser ler ele como um livro sagrado, porque você não é cristão, talvez você seja ateu, agnóstico, sei lá, leia a Bíblia apenas como uma literatura, sabe? Leia ela como literatura, pegando as questões deles, as histórias, as parábolas. É um livro que tem diversos contos, sabe? Você pode ler os contos de Lev Tolstói e você pode ler os contos de que tem na Bíblia. Na Bíblia também tem contos que são as parábolas de Cristo, histórias curtas, trazendo histórias, né, reflexões profundas para a nossa vida. Sabe, você pode pegar esse livro, que é a Bíblia, que é extremamente importante, dividiu o mundo, a sociedade. Diversas sociedades têm a Bíblia como base. A Constituição brasileira tem uma base muito forte na Bíblia Sagrada. Então, eu aconselho você também a ler a Bíblia, por mais que você não seja cristão. Apenas para conhecer, para ter também argumentos, para conversar com as pessoas. A Bíblia é um livro extraordinário também. Se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, compartilhar para todo mundo ver aqui. Você gosta do conteúdo que você gosta de aprender, você gosta de ler. E esse livro é um livro que eu tô... Um livro. É um vídeo que eu tô aqui apenas indicando alguns tipos de livros, leituras, literaturas para você. E se você gosta aí, se inscreve no canal, comenta, compartilha, para que você possa ter acesso a vários outros vídeos como este. Valeu, tchau e até a próxima.